Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui da tribuna, do plenário e também através do canal 16. Em primeiro lugar, agradecer ao vereador Rodrigo pela cedência do espaço. Muito obrigado. O espaço desse vereador está à disposição quando Vossa Excelência precisar. Saudar aqui o Noronha, que está aqui, para aniversariante do dia de hoje, né? Mas deixar bem claro aqui, o Noronha foi um parceiro estratégico quando da execução do estacionamento para ônibus lá na Festa da Uva, aquela obra fantástica que foi realizado no período que o Mauro Pereira era secretário de obras, mas o Noronha era o encarregado lá. E a Codeca ajudou muito, emprestando maquinário, era um pobre ajudando o outro, mas enfim, está lá aquele estacionamento. E responder aqui também ao vereador Renato Nunes, pena que ele não está aqui no plenário, mas está em representação. Bom, mas eu tenho que deixar registrado porque ele falou do Carlos Beraldo, por que não foi aproveitado antes. O Carlos Beraldo, só para que nós possamos entender, é um dos remanescentes que o governo Pepe segurou ele com essa função da escola de trânsito. Ele é daquele lote de funcionários da Codeca que o Tribunal de Contas apontou e que teve que ser realizado o concurso em 2003 e o governo Pepe segurou o Beraldo pela função estratégica, mesmo com a ponta do Tribunal de Contas. E nós passamos 7 ou 8 anos enfrentando o Tribunal de Contas porque entendíamos que a função do Beraldo era estratégica, como está aí, está aprovado. Então, só para dizer isso, ele não podia sair da função, senão nós perdíamos todo o argumento que é o real, não foi inventado. Os senhores estão comprovando, Caxias comprovou o trabalho desse cidadão, que é um exemplo dentro da fiscalização de trânsito. Ele foi servidor da Codeca, passou no concurso de 2011, não me lembro em que ano ele assumiu, se foi 2011, 2012, mas foi depois do concurso, o concurso foi em 2011. Então, o Beraldo, nós seguramos ele mostrando aquilo que o governo Pepe já havia feito, demonstrando a função estratégica dele nesse papel aí, senhor parte, vereador. Então, só para reforçar pouco, o vereador Chico Guerra disse que indicou ele para diretor da secretaria, né? Então, quem não quis foi o prefeito. É isso. Obrigado pela parte. Nós não podíamos porque íamos entrar em contradição e porque esse trabalho vinha sendo feito e muito bem feito. Bem, também nós vamos tratar sobre a questão da passagem de ônibus, mas antes disso eu quero falar sobre... a gente assiste aqui todos os dias alguém se queixando da falta de diálogo e a redução no investimento com as entidades assistenciais. E hoje está nos jornais a ABB. A ABB, o Edson que já abordou e hoje o jornal traz essa matéria. Nós estamos aí com um projeto protocolado nessa casa do IPTU solidário. Abrimos a discussão com uma parte, vereadora Edilon, para esta Câmara chegar ao percentual que entender oportuno para que nós não venhamos a depender, cada vez que troca uma administração, de ficar no arbítrio do Executivo se deve ou não deve ajudar algumas entidades, como a APADEV, a APAI, INAVE, Conselho do Idoso e tantas outras que não se discute o trabalho, a importância que prestam para a sociedade caxiense. Então, a partir desse projeto que a gente vai trazer para a discussão aqui dos nobres pares, fiquem bem à vontade, não há necessidade desse projeto, não tem autoria de A ou B, nós protocolamos, mas que nasça com a participação de todos os pares aqui da casa, que a gente chegue a um percentual justo para que o cidadão de Caxias que reconhece o trabalho importante do MAPADEV, que não fique refém da visão de um ou outro executivo. Seu parte, vereador Rafael. Vereadora Edilon, o senhor fala da BB que perdeu os recursos, né? Mas a gente fala também de recursos que foram perdidos por incompetência e omissão por parte do município. Cerca de 10 milhões de reais da Lei Pelé, que é uma lei que destina recursos para os municípios, né? Então, o município deixou de encaminhar um projeto, né? Faltou um xerox de uma cópia e o pendrive, porque precisava mandar para um pendrive.
Então, no início do mês passado, o município não foi credenciado no Estado, ou seja, 10 milhões de reais que deixou de entrar, né, para a questão do esporte. Quando a gente vê esse senhor falando, o diretor da Padev, acho que ele é diretor, presidente, olha um senhor de idade, né, a dificuldade de caminhar para chegar até a tribuna, e a fala dele tem que ser muito vista e revista pelas pessoas. Porque talvez muitos ainda falam, porque os vereadores, enfim, mas um senhor falando. Eu tenho vídeos que no momento oportuno a gente mostra o prefeito, na época, vereador, candidato Daniel Guerra, usando cegos na campanha, e botou cegos aqui no Parque dos Macaquinhos, andando na rua de bengala, sabe? E falando que ia valorizar pessoas com câncer. E agora o senhor vem aqui e fala que o município de Caxias do Sul não abre as portas para a Padev, vereador. Esses recursos que foram destinados para 2, 3 entidades, um montante maior, não passou pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Foi destinado via gabinete esses recursos. Então, como eu já falei algumas vezes, quem quer faz, quem não quer arranja desculpas. E daí não atender um senhor que contribuiu muito para a sociedade de Caxias do Sul, e aqui ele falou em nome da Padev, que ele é presidente, que é os deficientes visuais, que não é só um serviço do diário, mas é a questão de serviço social, de psicológico, assistência a famílias, é toda uma rede que a assistência social faz, que o município de Caxias do Sul deixa de fazer. E aqui também estava a presidente da PAI, a Sandra Randon, a Fátima Randon, que o prefeito fez toda uma promessa lá que iria ser transferido os alunos para a FSG. O que aconteceu? Não cumpriu com a palavra. Mentiroso. O que aconteceu? 50 crianças não estão mais recebendo atendimento desde a semana passada da PAI. Por quê? Porque ele prometeu o atendimento e não cumpriu. E isso foi veiculado. Então, vereador, para concluir, dizer o seguinte, que é o que o presidente da Padev falou, falta humildade e falta diálogo por parte do prefeito com as instituições. Obrigado. Falta sensibilidade, porque eu conheço o Cláudio Biasi, um representante comercial, vive do seu suor, tira dinheiro do bolso para ajudar a Padev, só que essas pessoas vão cansando, não vão cansando pelo trabalho, pelas dificuldades, vão cansando por não encontrar eco, não encontrar resposta, respaldo em quem tem a obrigação de fazer. Ele não tem a obrigação de presidir essa entidade, o poder público tem a obrigação de acompanhar e dar atenção. Se nós não investirmos nessas pessoas, especialmente na PAI, é um ônus que nós vamos deixar para a sociedade, que alguém vai pagar essa conta ali adiante. Então, realmente é lamentável. E não é só isso, todo dia tu vê alguém vindo aqui, vereador Chico Guerra, e está na hora do governo se abrir o diálogo, ouvir as pessoas, ouvir. Né? As pessoas clamam, não precisa ter, exatamente, mas enfim, para nós dar tempo, o vereador Rodrigo nos cedeu esse espaço para que a gente pudesse trazer aqui uma matéria. A Prefeitura de Porto Alegre encaminha à Câmara pacote para reduzir isenções em tarifa de ônibus. Não é acabar, é disciplinar. Por exemplo, dos 60 a 65 anos, Caxias é um dos poucos municípios que tem essa isenção. Criar critérios. O domingo do passe livre, criar critérios. Porto Alegre estabeleceu 3 datas, nós temos 12 datas no ano, 12 domingos. Estudante com critério. Cobrador em horários de pouco fluxo, sem demitir ninguém, apenas deixando a redução natural por aposentadoria ou por outros motivos. Enfim, o que falta em Caxias? Falta o diálogo, porque se desde o começo, em vez de judicializar a questão da passagem de ônibus, tivesse se convocado sindicato, proprietários de empresa, vereadores, União da Associação de Bairro, todo mundo a discutir solução, nós já teríamos chegado a uma solução para a passagem de ônibus. E Porto Alegre está aqui dizendo, a passagem está 4,05 e se não for feito nada, a passagem vai chegar a 4,50. Então, nós temos que trabalhar em cima dessas isenções, discutir com a sociedade. Nós estamos em momento de crise, é momento para rever as gratuidades. Se no passado foi possível conceder, mas hoje o momento é diferente.
Muitas pessoas desempregadas precisam pagar o ônibus para se deslocar, para levar o currículo, para ir fazer entrevista. Só para concluir, senhor presidente. Então, é por essas pessoas que nós precisamos olhar e nós precisamos baratear a passagem de ônibus e tem espaço e não judicializar, que além da passagem ter ido a R$ 3,70 e nós poderemos ter surpresa a qualquer momento com o preço aumentar ainda mais pela questão judicial, e dar desculpa para o judiciário não cabe, porque não é o judiciário culpado pela falta de discussão e de diálogo. Muito obrigado.